Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine, que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Assista gratuitamente no Facebook, YouTube e no mainepublic.org e na televisão de acesso comunitário em todo o estado. Novos episódios todas as sextas-feiras, junto com a iniciativa Your Vote, do Maine Public, e relatórios políticos, responderemos às perguntas da audiência sobre a participação nas próximas eleições intercalares e de governo. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes, e aqui estão as principais histórias da semana. A cidade de Bangor está a elaborar uma nova declaração de direitos dos inquilinos, depois de os vereadores terem recebido queixas de moradores locais sobre aumentos súbitos de aluguéis na região. De acordo com uma proposta de lei que ainda está a ser revista, os donos de propriedade teriam de dar aos inquilinos um pré-aviso de pelo menos 60 dias antes de qualquer tipo de aumento nos aluguéis. As taxas de aplicação seriam limitadas a $50. Esta portaria destina-se realmente a resolver a insegurança na habitação, disse Courtney O'Donnell, diretora adjunta da cidade. Mas alguns dos donos de propriedade têm manifestado algumas preocupações sobre a proposta, e alguns alertam a cidade a resolver a crise de habitação a preços acessíveis, ao invés de através de alterações de inspeção e zonamento. A promotora de habitação, Emily Ellis, preocupa-se que a portaria possa afastar alguns dos donos de propriedades locais do negócio. Quando estamos a pedir mais dinheiro, é porque nós estamos sendo cobrados mais dinheiro para oferecer a habitação, disse ela aos vereadores numa reunião da Comissão Governamental de Operações na segunda-feira à noite. Os funcionários da cidade dizem que ainda estão a recolher feedback sobre a resposta ou a proposta. A proposta surge numa altura em que a cidade está com parceria com os coordenadores regionais da Built for Zero, um programa nacional de prevenção ao sem-abrigo. A cidade está a lançar um esforço coordenado onde irá desenvolver uma lista de indivíduos não abrigados em Bangor e conectá-los com habitações e outros serviços. A Câmara Municipal de Auburn aprovou uma medida para fornecer $300 em benefícios fiscais a idosos que possam solicitar a isenção de propriedade. O Conselho tinha inicialmente considerado conceder os benefícios fiscais a todos os residentes de Auburn que se qualificassem para o programa de isenção de propriedade no estado, mas decidiu reduzi-lo para adultos com 65 anos ou mais para reduzir o custo de 1,5 milhões para $700 mil. O Conselho votou 5-2 a favor da medida. O vereador Leroy Walker estava entre os que votaram a favor. Ouvi de muitas pessoas que os $300 vão ajudá-los, disse Walker. Não importa como olhamos, vai ajudá-los, não é algo que vai ser desperdiçado de qualquer forma. Os opositores, incluindo o vereador Ryan Halls, disseram que ter ouvido os eleitores que o financiamento que provém da American Rescue Plan Act seria melhor gasto em programas de desenvolvimento comunitário. O Maine Health vai encerrar uma clínica que trata pacientes com efeitos de Covid a longo prazo em janeiro. Em comunicado, o sistema de saúde diz que os pacientes com Covid longo são melhor servidos por um prestador de cuidados primários que tem uma imagem completa do seu histórico médico, ao invés de uma clínica pós-Covid separada. A clínica, sediada em Portland, não aceita referências desde o início de setembro. O Covid longo é geralmente definido por sintomas que persistem por mais de 4 semanas após uma infecção aguda do Covid.
Os sintomas também incluem fadiga, nevoeiro cerebral, tonturas e alterações no cheiro ou sabor. O CDC dos Estados Unidos estima que 1 em cada 13 pessoas no país tem um Covid longo. Embora o Maine Health esteja a fechar a sua clínica, ainda está a recrutar participantes para um estudo sobre o Covid longo. Falando nisso, na terça-feira do Maine Call, o Dr. Cliff Rosen, principal investigador do Maine Health para o Estudo Nacional Recover, diz que 100 dos participantes foram recrutados, mas ainda são necessários 50. Rosen diz que estão à procura de pessoas com uma série de experiências com o COVID, desde indivíduos com sintomas a longo prazo até aqueles que não tiveram nenhum sintoma. Estes são subgrupos importantes porque precisamos entender quem não está se recuperando desta infecção, disse Rosen. Rosen diz ainda que não é claro que a causa do Covid longo e precisam de mais educação para ajudar os médicos dos cuidados primários a manterem-se atualizados sobre a melhor forma de ajudar os pacientes. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Obrigada por sintonizar e, se gostar do programa, sinta-se livre para curtir, comentar e partilhar. Podem inscrever-se para os links diretos ou vídeos no seu idioma preferido através dos nossos grupos de WhatsApp e newsletter. Adoraríamos ouvir-lhes, por isso, como sempre, sinta-se à vontade para partilhar qualquer pensamento ou ideias da história. Até a próxima vez! O Maine Public News Connect tem sido possível através de indivíduos, empresas e fundações de todo o estado do Maine e através de Q e Patricia Wayne, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX e Maine Housing. O Maine Public News Connect é possível através de Q e Patricia Wayne, comprometidos em conectar diferenças culturais nas nossas comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Na Maine Housing, lar é conforto. Lar é a chave. O Maine Housing está aqui para ajudar a tornar lares mais aconchegantes, mais seguros e mais acessíveis para os Mainers. Visite mainehousing.org para obter uma lista completa de serviços.